Bom, gente, então, dando continuidade, né, agora vamos falar um pouco da importância dos fungos, né, para o meio, né, não só para os seres humanos, mas de modo geral. Então, os fungos eles são decompositores, né, os fungos vão ser responsáveis pela degradação da matéria orgânica, e assim como os micro-organismos, né, lembra quando eu falei lá do ciclo biogeoquímicos, né, os micro-organismos, bactérias responsáveis pela degradação da matéria orgânica. No caso dos fungos, eu acho que um dos principais destaques dele, né, que ele, enfim, favorece aí, é que eles conseguem degradar a lignina, que bactérias não têm esse potencial. Né? Então, eles têm essas enzimas, né, que eles liberam sobre o meio e são os únicos responsáveis aí pela degradação realmente de madeira. Né? Então pensem se todas as árvores que caíssem, enfim, não fossem decompostas, né? A gente ia ter aí um grande acúmulo, né, de madeira que não poderia ser degradado. Então eles têm extrema importância no processo de decomposição. Eles podem ser também parasitas. Quando são parasitas, geralmente são facultativos, ou seja, eles podem ser parasitas, mas ainda assim podem obter os nutrientes necessários por outras fontes de matéria orgânica em decomposição. Né? Interessante saber que quase todos os seres vivos né, são parasitados por fungos, mas nem sempre isso causa problema. Né? Às vezes eles habitam bem, convivem bem aí com o nosso organismo e outros organismos de outros seres vivos, né, sem causar problema. Né? Atuam no ciclo biogeoquímico, como eu já disse, né? Então são os únicos capazes de fazer a decomposição da lignina e de outros derivados aí da madeira. Né? Podem excretar compostos tóxicos, evitando o crescimento de outros organismos, o chamado antibiose ou amensalismo. Então, onde eles estão presentes, muitas vezes outros organismos não vão conseguir se proliferar. Né? E disso aí vem até uma, uma, uma curiosidade, né, um fato importante, que foi a descoberta da penicilina, que foi feita exatamente dessa forma, né, onde existiam cultivos, né, de bactérias em placas de PET, né, no meio agar, que é um meio nutritivo, e começou a se observar que havia contaminação por penicillium, que é um tipo de fungo. Né? E aonde havia penicílio, não havia crescimento das culturas de bactérias. Né? E dali, então, foi que se criou a penicilina de extrema importância, que foi realmente o que aumentou aí a possibilidade, né, aumentou a expectativa de vida como um antibiótico extremamente utilizado. Né? Fungos parasitas podem atingir hospedeiros tanto na forma de esporos ou serem carregados por outros organismos, como insetos, né? E também existe, né, o uso da psilocibina como medicamento, né? Enfim, eu trouxe aqui esse documentário, antes ele estava na Netflix. Hoje eu não achei ele na Netflix, mas está no YouTube, tá? Está no YouTube. E aí tem uma baita de uma reflexão, tanto dessa parte das micorrízas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que ambientalmente é genial, é fantástico, e também se faz uma descrição da psilocibina, né, utilizada aí, enfim, em tratamentos, né, também muita gente vai conhecer como psicólogo, como fundos alucinógenos, né? Mas na realidade que existe um uso médico, né, para esse tipo de fungo. Recomendo aí que vocês assistam Fantastic Fungi, tá no YouTube, tá dublado, né? Então é muito bom, é muito interessante. Assistam, tá? Então agora sim, falando das micorrizas, né? Então as micorrizas são os fungos, né, que vivem aí uma simbiose entre raízes das plantas e os fungos. Né? Então, essa simbiose, né, o benefício é que as plantas vão ganhar acesso a nutrientes como fósforo, azoto, né, a partir dos fungos, e os fungos, que os fungos absorvem do solo, enquanto os fungos recebem das plantas hidratos de carbono que elas produzem durante a fotossíntese. Né? Lembrando que somente organismos que são autotróficos conseguem produzir o seu próprio alimento, ou seja, produzir esses hidratos de carbono.
né, para o seu crescimento. O fungo ele é heterotrófico, ele vai utilizar carbono orgânico, né? Então, uma das possibilidades é isso, é fazer essa relação simbiótica com raízes das árvores, né, e utilizar é, esse carbono orgânico, né, que as plantas estão produzindo, né? E a importância das micorrizas é que essas micorrizas formam algo que se chama Internet das Árvores. Não sei se vocês já ouviram falar. De novo, no documentário que eu indiquei, vai falar sobre isso. É extremamente interessante, gente. O que acontece? Essas micorrizas, então, se ligam aí às raízes das plantas e fazem uma conexão com outras plantas das proximidades, né? Então, aqui no subsolo da floresta esconde-se uma intrincada rede de comunicação que alguns já compararam à internet das árvores, né? É uma complexa teia de raízes de plantas e fungos que, embora invisível aos olhos, é essencial à vida e ao armazenamento de carbono. E agora eu vou destacar um pouquinho mais do porquê disso, né? Essa internet das árvores é isso, é uma conexão, né? Então pensem aqui, olhando para esse desenho, né? A gente tem as raízes, mas aí tem as micorrizas que vão fazer a conexão de indivíduos diferentes, né, de árvores diferentes por baixo do solo, né? E aí essa conexão ainda, né, não é totalmente conhecido pela ciência, mas se sabe que sim, que existem trocas químicas entre indivíduos, entre árvores, né, por meio dessas micorrizas, né, e a troca não é só química, né, mas também troca de informação, por isso internet, né, efetivamente. Então, por exemplo, alerta sobre ataques de insetos, já se viu que isso acontece, outros fatores de estresse, né, partilha de água, se tem uma árvore que tem mais água e tem aqui nessa rede uma árvore que está em escassez hídrica, é possível fazer essa transferência, né? Então veja, é interessantíssimo isso, partilha de nutrientes, né, defesa, até mesmo contra possíveis ataques de espécies, né? Por isso que se chama aí internet das árvores, né? Uma conexão onde as árvores podem fazer essa troca, né, e uma ajudar a outra através dessas micorrizas, através dessa relação simbiótica que existe entre as raízes, né, e os fungos. Né? Com relação às micorrizas, a gente pode ter dois tipos. Né? Então, tem a ectomicorriza, que fica aqui por fora, né, por fora da raiz, e a micorriza arbuscular que está dentro, né, que está dentro das minhas raízes. Né? O que acontece? As ectomicorrizas promovem a retenção do carbono no solo, né? Enquanto as micorrizas arbusculares, elas liberam carbono para a atmosfera. Né? Se tem a ideia de que 60% das árvores do mundo estão ligadas a ectomicorrizas, ou seja, né, favorecendo aí essa captura de carbono da atmosfera. E, então vejam, né, não é só a fotossíntese que faz essa captura de carbono da atmosfera. A presença desses fungos no solo, nas raízes, também promove essa absorção de carbono. Veja a importância disso, né? Veja a importância disso para, enfim, né? O CO2 na atmosfera, a gente já falou sobre isso, aquecimento global, né? Então são de extrema importância. Mas o que acontece? Deixa eu ver meu tempo aqui, tá beleza. Com o aquecimento global, alterações climáticas, né? Aumento da temperatura, alterações nos padrões de chuva, né? O que está acontecendo é que muitas ectomicorrizas estão sendo substituídas por micorrizas arbusculares, né? Então, aquela retenção de carbono, né, que acontece quando temos ectomicorrizas no solo, está sendo substituída por um tipo de micorriza que libera carbono na atmosfera, né? Então, veja, a gente está o aumento da temperatura global está se retroalimentando, digamos assim, né? Eliminando um organismo que efetivamente ajudava na retenção desse CO2. E aí aqui eu deixo a recomendação desse artigo, tá bom? Copia e cola aí eu posso também colocar o link lá no Moodle. Deem uma lida aqui nesse artigo que fala exatamente sobre essa diferença e sobre a importância, a relação de fungos com o aquecimento global, tá? Bom,
Outra indicação que eu tenho para dar para vocês vai ser, bom, esse daqui no YouTube é exatamente o Fungo Fantástico aqui, tá bom? Então é muito, muito, muito interessante, assistam. No Biologia em Meia Hora, que eu acho que eu já passei vários episódios para vocês também, tem um episódio que fala especificamente dos fungos, tá bom? Vou também deixar como indicação para vocês lá no Moodle, tá? E aí, para finalizar, vou também indicar um outro podcast, mas esse é mais, talvez assim, mais pelo entretenimento. Eu talvez já tenha até comentado dele com vocês, que é um episódio que se chama Não Culpe o Meteoro, né? Porque, enfim, já vivemos várias extinções em massa. A última que a gente viveu, né, a extinção em massa foi a dos dinossauros, e muita gente acredita que foi porque o meteoro caiu e matou todo mundo, né? E não foi isso, né? O meteoro caiu, causou uma série de mudanças climáticas, né, no planeta, que aí sim causou a morte, né, enfim, dos grandes répteis, né? E houve uma grande proliferação de fungos, né? Fungos que crescem em temperaturas mais amenas, né? Temperaturas de 26, 27 graus. Eles não resistem muito bem, né? A maioria deles, a temperaturas altas, né? Então, com a proliferação desses fungos após a queda do meteoro, os dinossauros, por que eles não voltaram, né, a reinar? Por que não voltou a crescer dinossauro, enfim? Né? Não voltou exatamente porque o ambiente criado, cheio de fungos, os dinossauros não conseguiriam sobreviver. Os poucos que sobraram não conseguem sobreviver, até mesmo porque eles são animais de sangue frio. Então, eles têm temperaturas mais baixas, eles não conseguem combater uma infecção por fungo, como, por exemplo, o corpo humano consegue, ou outros mamíferos, né, conseguem. Bom, então, com relação aos fungos, é isso. Por favor, assistam o documentário, ele é muito interessante. Gente, nossa, essa parte da psilocibina sabe, é incrível, assim, é uma coisa até meio tilelê, meio hippie, assim, mas é muito legal. O Biologia em Meia Hora é muito mais sobre a base, sobre o estudo, né, sobre, enfim, ela até mesmo vai explicar um pouquinho mais sobre a reprodução sexuada, a reprodução assexuada, né, que também é muito interessante. E o da Rádio Escafandro, que é Não Culpe o Meteoros, também é muito mais para se ter essa ideia, né, essa ideia da dimensão, da importância dos fungos, né, para o planeta todo. Beleza, gente? Então é isso. Vou colocar esse material agora no Moodle e a gente se vê aí em alguns dias, tá bom? Abraço, bons estudos.